Boa noite a todos. Boa noite. Casa cheia, bonito, nosso plenário. É isso aí. 10ª sessão ordinária, 25 de junho de 2024. Antes de começar a sessão, eu peço para os nobres munícipes colocar o celular no silencioso, fazendo favor. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6, 12 e 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atirais vossas pérolas aos porcos, para que eles não os pisem com os pés e voltem-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a ele. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nós cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores, não deixa-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa do Santo. Presente. Iracélia Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Presente. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Presente. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares. Presente. Silvio Simão de Oliveira. Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão. Dispenso a leitura das atas das sessões anteriores, as quais estão gravadas. Coloque em votação as atas das sessões anteriores. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovada. Em conformidade com o artigo 363, parágrafo 2, do Regimento Interno, as sessões em que se discute as contas terá o expediente reduzido a 60 minutos, ficando a ordem do dia preferencialmente reservada a essa finalidade. Tendo em vista que todos que responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispenso a segunda chamada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer referente ao parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupercio, referente ao exercício financeiro de 2021. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Assunto: parecer prévio desfavorável do Tribunal de Contas sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lupercio, referente ao exercício financeiro de 2021. Processo TC número 00710898920-3. Responsável: Cléber Meneguzzi, prefeito municipal à época. Da exposição da matéria em exame, trata-se o parecer de análise e prestação de conta da Prefeitura Municipal de Lupercio, concernente ao exercício financeiro de 2021, sob a responsabilidade do senhor Cléber Meneguzzi, prefeito municipal à época. A respectiva prestação de conta recebeu parecer prévio desfavorável à sua aprovação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em julgamento da segunda Câmara ocorrido em 14 de 11 de 2023, publicado no Diário Oficial 11 de 12 de 2023, onde restaram consolidado os seguintes dados: título, situação, referência. Ensino,
25,10%, 25%. Fundeb, 100%, 90% a 100%. Profissionais da educação, 70,01%, 70%. Pessoal, 40,18%, 54%. Saúde, 21,82%, 15%. Receita prevista, 18.500.000. Receita realizada, 22.980.960 reais 68 centavos. Execução financeira, 4.197.115 reais 83 centavos. Execução orçamentária, superávit, 20,68%. Transferência à Câmara de Vereadores, regular. Precatórios, pagamento, irregular. Cargos sociais, irregular. A aludida prestação de conta transitou em julgado em 1º/3/2024, em razão que não houve recurso de qualquer legitimado. Como já abordado, as contas do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Lupercio acabaram reprovadas nos termos de voto condutor, conselheiro relator, Dr. Robson Marinho, em razão de diversas irregularidades, a saber: não vejo como divergir das manifestações desfavoráveis do órgão técnico da Casa. Na instrução processual, foram apontadas falhas, dentre os quais se destacam a insuficiência de depósitos judiciais no exercício em exame, o pagamento parcial de parcelamento do FGTS e a utilização insuficiente do recurso do Fundeb, 80,51% no exercício. Feitas essas considerações, voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Lupercio, relativo ao exercício 2021. A margem do parecer determinou a expedição do ofício à origem, via sistema eletrônico, com as seguintes recomendações. A. Adote medidas para o efetivo funcionamento do sistema de controle interno. B. Avalie e desenvolva medidas para corrigir as falhas apontadas pelo IEGM sob perspectiva planejamento fiscal, ensino, saúde, gestão ambiental, proteção à cidade e tecnologia de informação, melhorando a efetividade do serviço prestado. C. Corrija impropriedades verificadas no âmbito da fiscalização ordenada, ouvidoria. D. Atende para o crescimento de dívida de longo prazo, evitando que as obrigações do exercício sejam postergadas em juízo da gestão seguinte. E. Contabilize corretamente a dívida de precatório no balanço patrimonial. F. Alimente o sistema Aldesp com dados fidedignos. G. Promova a realização de concurso público para a contratação de agentes comunitários da saúde. H. Contabilize corretamente as receitas decorrentes de emendas parlamentares. I. Garanta que a conta do Fundeb seja titularizada do órgão responsável pela educação, Fundo Municipal ou Secretaria de Educação, ou que os recursos do fundo sejam movimentados por meio de conta bancária vinculada. J. Sane as falhas apontadas no 4º Fiscalização Ordenada, Unidades Escolares, Retorno Presencial. K. Observe as normas da transparência vigente. L. Promova melhorias e correções necessárias a fim de atingir a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecida pela Agenda 2030 entre países membros da ONU. M. Cumpra integralmente a disposição da Lei Orgânica dos instruções e recomendações exaradas por esta Corte de Conta. N. Evite que as impropriedades anotadas na instrução processual voltem a ocorrer. Caberá à fiscalização responsável verificar em ocasião oportunas medidas corretivas anunciadas em relação ao apontamento.
constante de índices, pagamento de despesa em contas bancárias com titularidade diversa de contratado, reintegração de máquinas e equipamento, ação judicial movida pela CODASP. Esta é a exposição da matéria em exame, sobre o qual passarei a apresentar minhas conclusões nos termos do artigo 81, inciso 2º, a linha B, do regimento interno desta idilidade. Da conclusão do relator. Resta incontroverso que as contas da Prefeitura Municipal, relativas ao exercício 2021, apresentam vícios insanáveis que configuram atos dolosos e improbidade administrativa perpetrados por Kleber Meneguzzi, prefeito municipal, à época, na contramão do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 8.429/92. Lei da improbidade administrativa. Nesta direção, as referidas contas devem ser reprovadas por esta Casa Legislativa. Pois bem, da ausência do pagamento dos precatórios devidos. No que se refere ao precatório, o parecer prévio do TC, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, revelou a ausência de quitação integral das dívidas referente ao exercício 2021. Especificamente, os pagamentos desses meses, novembro e dezembro de 2021, foram realizados apenas em agosto de 2022, com um atraso de 8 meses após a notificação e determinação expedida pelo Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado. Tal atraso de 8 meses é absolutamente injustificável, configurando gestão temerária e irresponsável, evidenciando flagrante desrespeito às normas de administrações públicas e ao princípio de eficiência e irresponsabilidade fiscal. A justificativa apresentada pelo prefeito municipal, alegando a falha de um procurador jurídico, é absolutamente inaceitável, configurando uma tentativa de tapar o sol com a peneira. À época dos fatos, o município contava com um empregado público investindo no cargo secretário municipal de apoio jurídico e assessoria jurídica terceirizada, sendo que alegar ausência de acompanhamento processual constitui, no mínimo, uma demonstração de gestão desastrosa e irresponsável. O acompanhamento dos precatórios não demanda complexidade nem análise de diversos processos judiciais. Basta acessar um único processo junto ao DEPRE, verificar o percentual aplicável sobre a receita corrente líquida, expedir a guia de pagamento e efetuar os depósitos. Qualquer funcionário com conhecimento básico de contabilidade poderia ter realizado essas etapas, caso o secretário de apoio jurídico não o tivesse feito. É inadmissível que um gestor municipal apresente uma justificativa tão absurda e desprovida de embasamento. Tal conduta denota má-fé e cumprimento desrespeitoso às normas de gestão pública e à população local. Cumpre-se esclarecer que o prefeito municipal não é permitido alegar baixa arrecadação como justificativa, tendo em vista que o município arrecadou valor superior ao estimado, apresentando um superávit de 20,68% da receita prevista, totalizando R$ 4.197.115,83. O pagamento em atraso não tem a condão de regularizar a falha em questão, haja vista que vigora na administração pública direta e o princípio da anualidade, por força do artigo 34 da Lei nº 4.320/64, o qual dispõe que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. E mais, segundo o artigo 35, inciso 2º da Lei nº 4.320/64, os valores dos precatórios que foram alvo de calote pela administração municipal deveriam ser pagos no exercício de 2021, não ocorrendo o pagamento em exercício financeiro posterior. Pontuamos que, embora não tenham sido alvo de questionamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os pagamentos em atraso geram multa e juros
e, assim, consequentemente, os valores que foram arcados pelo cofre municipal se tornam maiores que os devidos, inicialmente, gerando lesão ao erário local por infração ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. De mais a mais, a ausência de questão de precatório, quitação de precatório, refere ao princípio da legalidade, ofensa ao artigo 100 da CF/88, da eficiência, ofensa à economicidade e da boa gestão fiscal, ofensa ao artigo 1º, parágrafo 1º da LRF. Neste contexto, resta evidente o dolo específico na conduta do prefeito municipal de Lupercio, Cleber Meneguzzi, que deixou de adimplir valores de precatório de forma intencional, livre e consciente. A conduta omissa do Cleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, no exercício examinado, ao cumprir o artigo 100 da CF/88, é vício insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa, conforme já se manifestou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em diversas oportunidades, dentre as quais encontramos apelação número 005460/38, 2009-826-0297, Jales. Apelante Cláudio Pereira da Silva. Apelado Ministério Público do Estado de São Paulo. Juiz da primeira instância, Maria Paula Branquinho Pini. Constitucional administrativo, ação civil pública, improbidade. Administrativa, precatório, inadimplente, ofensa aos princípios constitucionais da administração pública, irregularidade na execução de despesa com precatório, judiciais e requisitório de pequeno valor, falta de pagamento de percentual mínimo previsto para o exercício, a atuação do administrador público não é livre, mas balizada pela lei. O desvio de recurso público para finalidade, outros que não aquela determinada pelo ordenamento jurídico, artigo 100, parágrafo 5º, viola o princípio da legalidade. Pedido procedente, dosimetria de pena, redução de pena, suspensão de direitos públicos, recurso provido em parte. Apelação número 1009-75422017-8260185. Comarca Estrela do Oeste. Juiz de origem, primeira vara. Juiz prolator da sentença, Matheus Lucato de Campos. Apelante José Luiz Reis Inácio de Azevedo. Apelados, Prefeitura Municipal de Docinópolis e Ministério Público do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública, improbidade administrativa, município de Docinópolis, depósito de parcelas devidas para pagamento de precatório não feito, parcelamento para dívidas anteriores consolidadas, descumprimento, conduta reiterada e dolosa. Inteligência no artigo 104 do CF 97, parágrafo 10, terceiro, ADCT e 11, caput 2º da Lei de Improbidade Administrativa, atos impróprios, caracterizado. Na mesma direção, temos diversas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fixando o entendimento de que o não pagamento de precatório é vício insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa. A falta de quitação do precatório e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constitui, em regra, falha insanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa. AGRRESE 0600634493, Ministro
Luiz Felipe Salomão, 15/6/2021. Rejeição de conta. 10 irregularidades que ensejaram a rejeição de conta pública incidente do depósito na linha G do inciso 1º do artigo 1º de LC 64/90 e na ineligibilidade configurada. 10.2. Na espécie atrai-se do aresto regional que as irregularidades ensejadoras da rejeição das contas consistiram no descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o não pagamento de precatório e o não recolhimento de encargos sociais, além do elevado déficit orçamentário. 10.4. Segundo o entendimento afirmado por este tribunal, a desobediência aos preceitos basilares da gestão pública, como o previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da LRF, a falta de quitação do precatório e o não recolhimento de contribuições previdenciárias constituem, em regras, falhas insanáveis, configuradora do ato doloso e improbidade administrativa. Procedente. A sede 13/9/2022, no RESPEI, número 06009419, REMN Sérgio Silveira Banhos. Concluindo a ausência de pagamento de precatório dentro do exercício em exame, se trata de um vício insanável e configura em ato doloso de improbidade, por malferimento aos princípios de legalidade, da eficiência e do planejamento, além de gerar lesão ao erário. Ausência de questão de parcelamento do FGTS. No que tange ao pagamento de parcelamentos do FGTS, verifica-se que o prefeito municipal, à época, apresentou uma justificativa que a questão dos mesmos ocorreu no exercício seguinte. Contudo, tal alegação revela uma conduta de flagrante desrespeito às normas legais e os princípios basilares da administração pública, em especial o princípio do planejamento previsto, o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. O parecer da Assessoria Técnica Jurídica, ATJ, constante no evento 164, primeiro, do auto eletrônico advindo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deixou claro que, mesmo com a quitação posterior do parcelamento do FGTS, o atraso ocasionou acréscimo pecuniário, resultando em prejuízo erário. Esta informação evidencia de forma contundente o dano ao erário causado pela mora no pagamento. Além de descumprimento no artigo 34 e 35, inciso 2º da Lei nº 4.320/64. A ausência de pagamento tempestivo dos parcelamentos do FGTS, com manifesta vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, configura vício insanável e dolo específico de praticar ilícito previsto no artigo 10 da Lei nº 8.429/92, Lei de Improbidade Administrativa. O prefeito municipal, à época, Kleber Meneguzzi, ao retardar o pagamento dos mencionados encargos sociais parcelados, agiu de maneira deliberada e consciente, desconsiderando suas obrigações legais e acarretando dano ao erário municipal. Diante disso, resta indubitável que a conduta de Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, no exercício examinado, ao postergar o pagamento dos parcelamentos do FGTS, foi intencional e resultou em prejuízo financeiro aos cofres do município, lesão ao erário. Tampouco podendo-se alegar ausência de recurso financeiro para tal mística,
tendo em vista o superávit financeiro verificado em mais de R$ 4 milhões. Receita prevista, R$ 18.500.000. Receita realizada, R$ 22.980.960,68. Execução financeira, R$ 4.197.115,83. Execução orçamentária, superávit, 20,68%. A prestação de valores devido por parcelamento de FGTS evidencia não apenas má fé, mas também um completo desrespeito aos princípios da legalidade, eficiente, moralidade e responsabilidade fiscal, bem como lesão ao erário, apontado a ocorrência do vício insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa. Tema este já pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação número 1.0003760 2019-8260449. Recorrente, juiz ofício. Apelante, Noraci Ferreira Emanuel Antônio da Silva. Apelado, Municipalidade de Piquete. Comarca Piquete. Voto número 29.686. Exame necessário de apelação, ação civil pública em improbidade administrativa, pretensão da Municipalidade de Piquete de condenar os réus ao pagamento de danos infligidos ao erário decorrente da inexistência de prévia cotação em carta-convite e ausência de repasse de contribuições patronais, INSS, FGTS e PASESP. Sentença de parcial procedência, que deve ser parcialmente reformada, incidência do tema número 897 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a imprescritibilidade das pretensões de reparação de danos ao erário decorrente do ato doloso. Ausência de recolhimento de contribuições que implica em lesão ao erário, elemento subjetivo consubstanciado no dolo que restou comprovado, precedente deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não comprovação, entretanto, de dano decorrente da inexistência de cotação prévia em carta-convite, uma vez que o contrato foi firmado em valores condizentes ao mercado, ilegalidade que, por si só, não ampara a condenação, considerando a prescrição incidente sobre as demais sanções prevista na Lei Federal número 8.429/1992. Sentença parcialmente reformada, tão somente para afastar as condenações dos réus no ressarcimento dos valores relacionados à irregularidade da carta-convite, reexame necessário desacolhido e recursos parcialmente providos. Ação civil pública, improbidade administrativa, contribuição previdenciária, repasse, ausência, dolo, possibilidade. Caracteriza ato doloso de improbidade a não repasse para o fundo previdenciário da contribuição retida na remuneração dos servidores, bem como da cota patronal. Ainda que evidentemente utilizado o numerário na satisfação de outras dívidas do erário. Apelação 00045-07321-2014-8260382. Relator, Tereza Ramos Marques. Órgão julgador, Primeira Comarca de Direito Público. Fórum Neves Paulista, vara única, data de julgamento 26/3/2018, data de registro 2/4/2018. Nas mesma linha, temos julgados do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, reconhecendo que não pagamento de encargos sociais
é um vício insanável que configura ato doloso de improbidade. Vejamos. Emenda. Recurso eleitoral. Registro de candidatura, prefeito, eleições de 2020, artigo 1º e G da LC número 64/90. Sentença que diferiu o pedido de registro, presença dos requisitos apto a caracterizar a incidência da hipótese de inegibilidade, ausência de aplicação de integridade dos recursos da Fundeb, ausência de aplicação, no mínimo constitucionalmente previsto em educação, falhas no pagamento precatório, ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, déficit orçamentário, excesso de gasto com pessoal, hipóteses em que se depreende a presença de dolo na conduta do recorrente, recurso desprovido. TRE São Paulo, 06003340920206260177. São Vicente, São Paulo. 0600334009. Relator Nelson Aguinaldo Moraes dos Santos. Data de julgamento, 6/11/2020. Data da publicação, PSESS, publicado em sessão. Em arremate, ausência de pagamento de parcelamentos de FGTS se trata de um vício insanável e configura ato doloso de improbidade por malferimento aos princípios de legalidade, da eficiência e do planejamento, além de gerar lesão ao erário. Ausência de aplicação de recursos da Fundeb. Ademais, verifica-se dolo específico na gestão de recursos de Fundeb, uma vez que o prefeito municipal, à época, aplicou apenas 80,51% do recurso disponível até 31/12/2021, em flagrante descumprimento ao percentual mínimo de 90% exigido pela legislação pertinente. Ainda que o chefe do executivo, no exercício em apreço, tenha sido agraciado com salvo-conduto pela emenda constitucional número 119/2022, tal fato não descaracteriza o dolo específico de sua conduta, pois a intenção deliberada de descumprir as normas financeiras obrigatórias, conforme previsto no artigo 26, parágrafo 1º da Lei nº 14.113, de 2020, permanece evidente. As obrigações aqui mencionadas possuem natureza constitucional e infraconstitucional, e seu descumprimento configura grave atentado ao princípio da legalidade, eficiência e moralidade. Em fase dos fatos apresentados, torna-se patente que o prefeito municipal, Kleber Meneguzzi, agiu com dolo específico, comprometendo a correta administração dos recursos públicos e infringindo as normas constitucionais e legais vigentes. A ausência da aplicação do recurso da Fundeb se traduz em falta de investimento e gerou, de forma consequente, o não atendimento à meta da IDEB, segundo apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conforme a tabela que temos em mãos. Não podemos deixar de citar que a administração do prefeito Kleber Meneguzzi, como de praxe, deixou de cumprir o piso nacional de remuneração do magistério. Portanto, a conduta dolosa do chefe do Executivo Municipal, à época, ao não aplicar corretamente os recursos da Fundeb, configura ato de improbidade administrativa, ainda que tenha sido indultado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o descumprimento das normas constitucionais infralegais revelam a gestão temerária e irresponsável, evidenciando o desprezo pelas obrigações legais e pelos municípios, que rege a administração pública, de acordo com o aresto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Emenda recurso eleitoral
Registro de candidatura, prefeito, eleições de 2020, artigo 1º e G da LC número 64/90, sentença que indeferiu o pedido de registro preliminar de julgamento extra petita, afastada presença dos requisitos aptos a caracterizar a incidência da hipótese de inelegibilidade. Ausência de aplicação da integralidade dos recursos da Fundeb, déficit orçamentário em afronta ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal preliminar rejeitado. Recurso desprovido. TRE, São Paulo, 0600123 0820220 6260133, São Simão, São Paulo. Zero 600123008. Relator Nelson Aguinaldo Moraes dos Santos. Data de julgamento 3/11/2020. Data da publicação 3/11/2020. Neste sentido, temos diversos julgados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, dos quais destacam: este tribunal firmou o entendimento de que a rejeição de conta por irregularidades na aplicação dos recursos da Fundeb, a atual Fundeb é apta a atrair a inegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, alínea G, da Lei Complementar número 64/90, sobretudo porque, na espécie, houve, além da aplicação de multa, a determinação de ressarcimento ao erário. Assim, de 14/10/2024, no AGR-RO número 51.817, Luciana Lózio. A desapropriação de contas do prefeito por meio de decreto legislativo em virtude de não aplicação do percentual mínimo de 60% da receita do Fundeb em favor da remuneração do magistério da educação básica, conforme preceitua o artigo 60(12) do ADC-T, configura irregularidade insanável e ato doloso de improbidade administrativa, incidindo a inegibilidade prevista no artigo 1º e G da LC 64/90. Com relação a elementos subjetivos, não se exige o dolo específico de causar prejuízo ao erário ou tentar contra os princípios administrativos. O dolo aqui é o genérico, a vontade de praticar a conduta em si que ensejou a improbidade. A CD 5/3/2013, no AGR-RISP, número 43.898. Nancy Andrige. Por derradeiro, a ausência de aplicação do recurso da Fundeb se consolida como um vício insanável e configura ato doloso de improbidade por malferimento ao princípio de legalidade, da eficiência e do planejamento, da ofensa ao princípio da eficiência e aumento injustificado da dívida de longo prazo. Desde que a emenda constitucional número 19/1998 alçou o conceito de eficiência à condição do princípio de administração pública, tornou-se ainda mais necessária a reflexão acerca das práticas de gestão aplicadas a diversas áreas da atuação governamentais. Maria Silva Zanella de Pietro.
estabelece a seguinte relação entre o princípio de eficiência e as condutas dos agentes públicos e administradores. O princípio de eficiência pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados, em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alçar os melhores resultados na prestação de serviço público. No exercício de 2021, a administração do prefeito Kleber Menegus desatendeu o princípio de eficiência, pois mesmo com uma arrecadação maior que a prevista, 4.100.000, não pagou os precatórios e os parcelamentos do FGTS devido. E ainda, segundo a fiscalização da Unidade Regional de Marília, aumentou a dívida de longo prazo do município. Devido ao longo prazo, são os débitos parcelados com INSS, FGTS, CPFL, por exemplo, dentre outros, superiores 12 meses. A rigidez fiscal e a aplicação responsável escorreita dos recursos públicos dos entes federativos, em geral, e dos municípios em particular, não encerram mera liberalidade, mas, ao revés, consubstanciam dever impostergável, exigido aos detentores de mandato efetivo, que, por regir a res pública, não pode estar isento de amarras constitucionais legais em sua atuação. No presente caso, há aumento de dívida de longo prazo sem qualquer justificativa, tendo em vista o enorme superávit ocorrido no exercício em exame. Se trata de irregularidade insanável que configura ato doloso e improbidade administrativa. Recurso especial eleitoral número 2611/2016, 260/11/2016, 6260026. Classe 32, Itatinga, São Paulo. Relator, ministro Luiz Fux. Recorrente, Ailton Fernandes Faria. Advogado Alberto Luiz Mendonça Rolo, OAB 142951SP e outros. Ocorridos, Ministério Público Federal. Eleitoral, perdão. Recorrida, coligação Rumo Novo com a Força do Povo. Advogado Reginaldo Nazaré Soares. OAB 372664/SP. Eleições 2016. Registro de candidatura a cargo prefeito, candidato com maior votação nominal, indeferimento do registro. Rejeição de contas, artigo 1º, 1G, da LC número 64/90, decreto da Câmara Municipal de Vereadores, não aplicação do mínimo constitucional em educação, não recolhimento das contribuições previdenciárias, reiterada falta de pagamento dos precatórios, déficit orçamentário e econômico, aumento de endividamento público municipal, irregularidade insanáveis e configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa. Convém ainda mencionar que o superávit do exercício averiguado em torno de 4 milhões de reais era mais que suficiente para resolver o problema dos buracão, estimado pela Prefeitura Municipal, agora no exercício 2024, em torno de 3 milhões, segundo a reportagem do portal G1. Aqui tem que ler. Isso, pode continuar, segundo a secretaria. Ah, não, mas esse é do desenho, né? Então pode ficar da baixa efetividade. Não, tem que terminar aqui. Conforme todos têm cada linha. Eu tenho que terminar de ler aqui. Eu tenho que terminar de ler aqui ainda. Não, Não? a baixa efetividade das políticas públicas.
de baixa efetividade de política pública locais mensurada pelo IEGM, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Índice de Efetividade de Gestão Municipal foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para medir a eficiência das 644 Prefeitura Paulista, com foco em infraestrutura e processo. Avalia a eficiência das políticas públicas em 7 setores de administração, saúde, planejamento, educação, gestão fiscal, proteção ao cidadão, defesa civil, meio ambiente, governança, tecnologia da informação. No bastante, as prefeituras avaliadas pela sua eficiência na execução política da seguinte forma. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Lupercio obteve a nota C, ou seja, apresentou baixo nível da adequação, denotando uma gestão ineficiente na execução do serviço público que devem ser prestado à comunidade administrativa. E mais, tomando-se por base os dados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a referência ineficiência persistiu nos exercícios financeiros de 2022 e 2023. Das demais falhas do exercício de 2021, a enormidade de falhas constantes de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acabam por confirmar a necessidade de reprovação das contas em exame, como, por exemplo, ausência de sistema de controle interno e de ouvidoria e ofensa, ACF/88, e os princípios de legalidade, moralidade, eficiência e transparência. Diante do exposto, manifesto-me pela reprovação das contas do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Lupercio, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi, haja vista a ocorrência de vícios insanáveis que configuram atos dolosos, de improbidade administrativa acima exposto. Por outro lado, deve ser recomendado ao prefeito municipal a adoção de medidas saneadoras ao extenso rol de desacertos que constam da decisão advinda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Da decisão de comissão, esta comissão, por unanimidade, aprova o parecer do relator, que opina pela aprovação das contas, reprovação das contas do exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Lupercio, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi, haja vista a ocorrência de vícios insanáveis, que configura atos dolosos e improbidade administrativa com lesão erária, decorrentes da ausência de pagamento de precatórios e ausência de pagamentos do FGTS, parcelamento, além de falta de aplicação do Fundeb, desatendimento ao princípio de eficiência, da eficiência e baixa efetividade do IEGM, dentro de outras falhas. Lupercio, 28 de maio de 2024, Silvio Simões de Oliveira, presidente. Gabriel Henrique Costa do Santo, membro. Iraceli Aparecida da Silva, membro. Graças a Deus. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do projeto de decreto legislativo número 01, de 28 de maio de 2024. Projeto de decreto legislativo número 01/2024. Dispõe sobre a aprovação de contas do exercício de 2021 do Prefeitura Municipal de Lupercio, responsabilidade de Kleber Meneguzzi e da outras providências. Rogério Natalino Jacinto, presidente da Câmara Municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio, relativo ao exercício 2021, de responsabilidade de Kleber Meneguzzi, prefeito municipal, no respectivo exercício financeiro. Nos termos de parecer prévio desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no TC número 007108989203.
Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Francisco Angiquito, 28 de maio de 2024. Rogério Natalino Jacinto, presidente da Câmara Municipal. Esclareço que o projeto que o prefeito municipal responsável pela conta do exercício 2021, Kleber Meneguzzi, foi notificado pessoalmente na data 3 de junho de 2024, o qual recebeu uma cópia do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, juntamente com a notificação, a qual estava escrito a data e horário dessa sessão ordinária de julgamento, exclusive o prazo de 10 dias para apresentação de defesa à Comissão de Finanças e Orçamento. Contudo, informo a todos que o senhor Kleber Meneguzzi não apresentou defesa na Secretaria da Câmara Municipal de Lupercio. Em conformidade com o artigo 274, parágrafo único, inciso 2, do regimento interno desta Casa, comunico a todos que a votação do projeto de decreto legislativo número 01, Contas Municipais, exercício 2021, será nominal, em conformidade com o artigo 275. Cada vereador será chamado pelo nome e deverá responder favorável se seu voto for pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 01/2024, ou o contrário, se seu voto for pela reprovação do projeto de decreto legislativo número 01/2024. Após cada voto falado, será apresentada a folha de assinatura, a qual deverá ser assinada por cada vereador. Comunica ainda que o parecer do Tribunal de Contas somente poderá ser rejeitado por decisão de maioria qualificada, 2/3 dos membros desta Casa, ou seja, 6 votos. Caso rejeitado, as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 01/2024. Alguém discutir? O nobre vereador se dispõe de 5 minutos. Quase 1 hora de sessão aqui e ainda não conseguimos apresentar todas as irregularidades da atual administração de Lupercio. O que me deixa inconformado aqui, na verdade, é a arrogância de muitos vereadores e principalmente da base da atual administração. Nós temos aqui, por exemplo, vários secretários, inclusive o senhor Michel Jorge Paiva, que teve as suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e hoje o senhor é atual secretário da atual administração. Isso é vergonhoso. Outro assunto que eu não poderia expressar nessa noite, diante de todos os munícipes aqui, principalmente da base da atual administração, o que me deixa mais entristecido, em termos, é que o prefeito foi notificado e ele não esteve aqui para apresentar a sua defesa, nem ele e muito menos o seu advogado. Por que será? Outro caso que eu quero abordar aqui é que ele não veio, justamente porque ele prometeu um cargo e eu posso provar. O senhor me permite, presidente? Eu vou colocar um áudio aqui, pois eu estou usando dos meus direitos e das minhas prerrogativas constitucionais. O povo fala demais, Ricardo. É porque o Kleber está resolvendo a minha situação, entendeu? E eu não vou ficar brigando com ele. Eu tenho a chance de voltar para o posto. Eu tenho que voltar para o meu lugar. Aí você acha que eu vou ficar brigando com o homem? Eu não. Aí, Ricardo. Fabiana, a senhora me desculpe. Todos vocês sabem aqui que eu não estou aqui para criticar a administração. Eu estou aqui para mostrar as verdades. E as verdades sempre aparecem. Nós vemos aqui uma vereadora, Fabiana, a senhora me desculpe,
Mas é lamentável uma atitude como essa. A senhora é da igreja, a senhora se diz cristã, a senhora levantou, abriu os braços e rezou o Pai Nosso. E eu, no lugar da senhora, me sentiria envergonhado e entristecido. Hoje nós vemos a atual administração nessa realidade, o nosso município nessa realidade, por causa de vereadores incompetentes. Essa é a realidade. O nosso município está nessa situação por causa de pessoas que ocupam essa cadeira e não têm um mínimo sequer de conhecimento para estarem aqui. Se eu perguntar aqui para algum dos vereadores da base do prefeito o que é uma Constituição Federal, o que é um princípio administrativo, o que é uma lei orgânica municipal, o que é um regimento interno, eu tenho uma pura certeza que poucos saberiam me responder. O senhor questionou sobre a OB? Eu vou falar aqui para você que você é parente do prefeito e o seu prefeito fez isso. Ordem na casa, por favor. Então, esse é um Silêncio, por problema. favor. Os munícipes não podem se manifestar. Então, esse é um dos problemas, e é por isso que a cidade está num problema como esse. Mas, cada um tem o exame da sua própria consciência, cada um sabe o que faz aqui dentro dessa casa. Eu não estou aqui para criticar ninguém, não. Eu estou aqui para mostrar a verdade. E a verdade ela é sempre muito bem dita, e a verdade ela sempre aparece. Eu não tenho preço, eu não fui comprado, o meu caráter e a minha dignidade não tem preço que me compre. Não é uma candidatura, não é um vale, não é um combustível, não é uma ferragem, isso dinheiro nenhum me compra. A verdade é essa. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Se dispõe 5 minutos, nobre vereadora. Boa noite. Parabéns, seu Gabriel. Caráter. Você escolheu a sua profissão errada, advogado. Já pensou? E o áudio que eu mandei, eu não fiz nenhum acordo com o Kleber. Você prova? Então, você prova, tá? Porque falar de caráter tem que ter muito caráter. Entendeu? E, assim, julgar as pessoas são fácil, né? Caráter, você tem que pensar muito bem. Pensa no passado. Bate no peito e fala do caráter. Honra é uma palavra que você não sabe. Você não sabe respeitar as pessoas. Tá? E aqui, olha, às vezes as pessoas não entendem muito sobre Tribunal de Contas, certo? As pessoas só sabem julgar. Eu vou falar aqui, ó, que às vezes as pessoas não entendem. Sobre porcentagem. O Tribunal de Contas ele trabalha por porcentagem. Ele não trabalha por roubo, algumas coisas assim, não. Aqui a gente vê que a porcentagem do Kleber não foi muito fora do normal. Tá? Então, as pessoas não entendem. Você sabe julgar, mas tem que estar aqui para ver. E você não tem caráter, filho. Você tem que comer muito arroz e feijão. Nobre vereador, você tem, como você foi citado, você tem direito à resposta. 2 minutos. Senhora Fabiana, eu vou ser rápido aqui, até porque eu tenho 2 minutos. O senhor prefeito municipal, Kleber Meneguzzi, te nomeou para ocupar o cargo de agente de saúde no distrito de Santa Terezinha como agente de saúde. Porém, todavia, contudo e entretanto, desde fevereiro de 2019, você ocupava o cargo de auxiliar de enfermagem. Você não ocupava o cargo como agente de saúde. E eu posso provar, eu tenho todos os seus oleritos. Tudo isso, nobre vereadora, apenas para a aprovação do seu prefeito queridinho. Obrigado. Tem direito à resposta, nobre vereadora. Felizmente, você é um palhaço, você é um idiota, né, imbecil. Sim, eu fazia agente de saúde, só que eu era registrada como agente de saúde. Desvio de função.
E daí, qual que é o problema? Lerite com a carteira de assinada. Qual que é o problema? Você acha que 20 anos, são 20 anos, filho? Vamos na justiça, então. Se eu não tenho direito, não tem problema. Não tem que temer. Tá? Vai crescer, Gabriel. Está encerrada a discussão dos dois vereadores. Continua a discussão. Boa noite à mesa. Vereadoras, boa noite. Munícipes presentes que estão em casa nos assistindo. Eu só queria dar o meu parecer aqui, falar sobre o que eu vi aqui nesta noite. Quando começou 2021, nosso mandato, eu fiz a minha escolha. O candidato ao qual eu fiz a campanha política, ele não venceu a eleição. Eu fiz a minha escolha, apoiar e trabalhar junto com o Kleber Meneguzzi. Está registrado, vocês podem procurar no YouTube, onde vocês quiserem procurar aí, que eu sempre falei, deixei muito claro, quando chegar final do mandato, se deu certo, eu faço parte dessa administração. Se der errado, eu também faço parte dessa administração. Eu quero ser cobrado por isso. Só que eu acho que não é legal a pessoa usar a tribuna e dizer, ofender os amigos, os companheiros aqui, sem ter uma responsabilidade daquilo que ele está falando. Porque isso que eu acabei de ler agora não é do Tribunal de Contas, são a comissão que julgou o que veio do Tribunal de Contas. Esse parecer, que eu acabei de ler, essas palavras que eu acabei de ler, eles falaram, eles que montaram, vamos dizer assim, é o parecer deles. Agora, eu trato com o maior respeito. Quem faz parte da comissão são 3 vereadores, o qual eu tenho o maior respeito aqui. E os 3 fazem parte da oposição. O parecer deles, o respeito, acho que eles que montaram, é o direito que eles têm. Então, o que eu terminei de ler é o parecer deles. É lógico que eles não iam colocar lá tudo. Eles têm a base deles, eles são baseados nisso, naquilo, e eu respeito o lado deles. Mas não quer dizer que eu tenho que fazer o que eles querem, eu tenho que concordar com eles ou com o outro. Eu vou continuar apoiando o Kleber Meneguzzi. Até o dia 31 de dezembro eu tenho um compromisso. Porque, para mim chegar aqui, eu passei pela urna. O povo votou em mim. 31 de dezembro, encerra meu mandato aqui. Agora, se alguém tem alguma dúvida sobre o meu caráter, eu estou à disposição. Eu abro minha vida para vocês, você pode investigar, eu assino qualquer papel para quem quiser. Eu vasculhar a minha vida. Nunca precisei disso, quem me conhece sabe, não é hoje que eu vou manchar, porque eu tenho caráter para falar isso aqui. Eu tenho posição para isso. Eu não precisei inventar as coisas aqui, fazer biquinho, eu não precisei engrossar a voz aqui, engrossar o pescocinho, parecendo uma naja aqui. Não, não preciso disso. Eu tenho um princípio. E não abro mão disso. Continua a discussão. Boa noite a todos. E eu também gostaria de falar o seguinte, que a gente deveria ter um pouco mais de respeito. Já que a gente cobra tanta dignidade e verdade aqui, eu posso bater no peito que eu não devo para ninguém aqui nessa cidade. Muito pelo contrário, tem gente que deve para fornecedores aqui no município e fala que é tão correto. E por que não acerta com o fornecedor? Vai lá e acerta com o fornecedor. Seja tão correto assim como fala. É fácil eu criticar os outros. Vai lá e acerta com o cara. Continua a discussão. Uma boa noite a todos. Eu só queria falar uma coisinha aqui. Eu fui eleito democraticamente. Tá? Democraticamente, não sou responsável. Eu apenas tenho a minha opinião e respeito a opinião de todos. Então, vamos respeitar mais os parceiros, vereador, por favor. Continua a discussão. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto Decreto Legislativo número 01 de 2024. Vou colocar a hora, né? Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Faz um X.
Gabriel Henrique Costa dos Santos. Favorável. Iracélia Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Contrário. Impressionou. Silvano de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares. Contrário. Silvio Simões de Oliveira. Informa o senhor presidente que o projeto de decreto legislativo número 01/2024 recebeu 3 votos favoráveis e 6 votos contrários. Rogério Natalino Jacinto, presidente. Silvano José Soares, primeiro secretário. Declaro que o projeto de decreto legislativo número 01, reprovado, revertindo o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aprovando as contas do Executivo Municipal, exercício 2021. Solicita à Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Passo a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário.
Fabiana Aparecida Póvoa da Silva. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Iracema Aparecida da Silva. Júlio César Pimentel. Paulo César de Oliveira. Rogério Natalino Jacinto. Dispenso. Silvana de Oliveira Mesquita. Silvano José Soares. Dispenso. Silvio Simões de Oliveira. Comunico que, a partir da data de 1º de julho, esta Câmara Municipal entrará em recesso parlamentar. Porém, a Secretaria desta Casa estará à disposição para qualquer eventualidade. Assim, a próxima sessão ordinária será realizada na data 13 de agosto de 2024, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.